Com o sucesso de bilheterias que foi o Shadow em Sonic 3 o filme, novos rumores estão surgindo pela internet de um spin-off solo de Shadow the Hedgehog. alguns estão dizendo que é um filme, Outros dizem ser uma série. mas independente do que for, São rumores fortes. mas o que pode rolar nesse spin-off do Shadow? Aliás, ele tem história suficiente pra ser contada dentro de uma série ou de um filme? Bom, bora conversar sobre o filme do Shadow e os possíveis caminhos que a Paramount pode seguir com esse spin-off. Fala nerds, tudo beleza? Eu sou o Thiago Roque. Eu sou Rian Rock. E galera, já faz um bom tempo que as pessoas estão falando sobre o Shadow receber um spin-off, justamente por conta da sua popularidade que ele teve no terceiro filme do Sonic. Se o Knuckles recebeu um spin-off, por que o Shadow não, né? Estamos falando do segundo personagem mais popular de toda a franquia do ouriço mais veloz e mais popular também do mundo dos videogames. E não só isso, o Shadow nos filmes é interpretado pelo Keanu Reeves, que é um dos atores que tá em alta em Hollywood, então seria desperdício de ator, certo? Por que não fazer, né? Por Só que vai não? render. E desde o lançamento de Sonic 3, todo mundo já tava falando sobre esse spin-off. Só que agora temos rumores muito fortíssimos de que já estão começando a produzir um negócio desse. Você acredita, mano, que já estão querendo fazer um negócio de Shadow? Mano, eu acredito e já sonhava com isso há muito tempo. Mas chega de papo furado, de onde será que vieram essas informações? Bom, os rumores normalmente ficam rodando lá pela plataforma do X, ou ex-Twitter. O antigo Twitter, o Antigo Twitter, Twitter. Twitter.com. E quem já deu ponto final na internet falando que já estão começando a produzir um spin-off do Shadow foi o My Time to Shine Hello. Esse carinha aqui é um leaker no Twitter e ele fica vazando várias informações dos filmes de Hollywood, de futuras produções. E ele chegou agora no seu perfil e lançou o seguinte, abre aspas. A Shadow spin-off in development at Paramount. Traduzindo, seria um spin-off de Shadow está em desenvolvimento na Paramount. Pensamentos? Pois Ou como a gente, né? Teorias? Teorias? Teorias. Pois é, então. Mano, é o seguinte, muita gente não sabe nem o que é um spin-off, calma que a gente vai explicar. Um spin-off se trata nada mais nada menos do que uma história paralela de um universo já existente. E geralmente as produtoras utilizam spin-offs para expandir seus universos e desenvolver seus personagens, como foi, por exemplo, a série do Knuckles, que apesar de não desenvolver nada, se trata de spin-off. É uma pequena aventura do Knuckles. Todo mundo sabe que seria muito mais legal se a Chaotix tivesse sido adicionada nessa série, mas não teve, né? A gente deu uma nota bem baixa, nota 4, 3 para a série. Bem ruim, mano, bem ruim. Mas nós também tivemos as HQs do Sonic do filme, isso também é um spin-off, porque é canônico. Então agora chegou a vez, sim, do Ouriço Preto, o Shadow the Hedgehog, ter seu próprio spin-off, seja um filme ou uma série. Bom, aí vem aquela dúvida, né? Pra quem não acompanha muito Sonic, tem aquela perguntinha que é: o Shadow ele tem história para ser contada em um filme ou em uma série? Bom, é aquilo, né? A gente viu o terceiro filme do Sonic e o Shadow, eu acho que posso dizer que ele é o personagem mais misterioso de toda a franquia. Isso por causa de sua personalidade, que ele é um personagem que não chega falando sobre sentimentos nem nada, ele guarda tudo muito pra ele mesmo. Na verdade, o único personagem que ele meio que desabafa assim é a Rouge, que nem foi adicionada ainda nos filmes do Sonic. E talvez o spin-off seja justamente pra isso, pra gente conseguir descobrir mais sobre o passado do Ouriço e também trazer, quem sabe, novos personagens. Porque o Shadow, diferente do filme, no jogo ele foi criado pelo Garrett Robotnik dentro de uma espaçonave. Agora no filme não, ele caiu de meteoro, então ele tem uma origem nova. Ele vem de um cometa lá do espaço que lembra muito aquelas formas do Black Arm, né, do Black Doom. Inclusive aquele meteoro parece aquela Doom Morph, que é uma das transformações do que o Shadow tem no Shadow Generations. Então eu acho, Rian, que vão explorar exatamente o passado do Shadow mesmo. O passado do Shadow ele também foi explorado em um jogo solo do personagem lá no PlayStation 2. Com o título de Shadow the Hedgehog. Pois é, mano, o Ouriço Preto, ele era tão popular na época que ele recebeu o próprio game. Então, mano, se o Knuckles teve o próprio game e teve a própria série, o Shadow precisa ter também. E esse jogo, ele se trata justamente sobre o passado do Shadow, é sobre ele enfrentar a antiga raça dele, né? Antiga não, né? A raça dele atual, que são os Black Arms. Na verdade, acho que dá pra considerar o Black Doom, o líder dessa raça, como o pai de Shadow, porque se não fosse ele, o Garrett Robotnik nunca teria criado o Shadow. Só que no universo dos filmes, como você havia dito, o Shadow não foi criado, ele nasceu, ele veio de um lugar. E isso também é um ponto positivo pros filmes, porque até mesmo quem é fã de longa data pode se surpreender com alguma informação nova da origem do Shadow, da onde ele veio, por que que ele é assim. De onde que ele veio, quem foi o seu criador, por que que ele caiu justamente na Terra. Existem muitos mistérios e tudo isso eles podem explorar, né? Sem falar que podemos ter adição de novos personagens, como outros personagens de outros mundos, como uma Rouge Debete aparecendo, já que ela tem uma certa parceria com o Shadow. Podemos
podemos ter os clones do Shadow que apareceram no jogo Shadow the Hedgehog do PS2, podemos ter o Ômega também aparecendo porque ele tem uma certa ligação fortíssima com o Shadow. Participando da equipe dele lá em Sonic Heroes, né, como o Team Dark. Inclusive até teorizam que esse spin-off do Shadow pode se passar antes de Sonic 4, que é um filme que vai adaptar Sonic Heroes, talvez. Então, ter o Team Dark apresentado no próprio spin-off do Shadow seria perfeito, porque o Team Dark chegaria também no Sonic 4 a todo vapor. Isso também seria muito interessante, porque mostraria o que aconteceu com o Robotnik, né? Já que o final do Sonic 3 era o Shadow que tava com o Eggman, então quem ia decidir se o Eggman ficar vivo ou não era o Ouriço Preto. E mais, também ele tá com as Esmeraldas do Caos, né? Não podemos esquecer desse detalhe. Cara, verdade. Mano, tinha até teorias que diziam que o Shadow nem apareceria em Sonic 4 porque ele teria o próprio spin-off, né? Ele com as Esmeraldas do Caos, ele teria que lidar com o Black Doom e tudo mais, mas já confirmaram que ele vai voltar em Sonic 4, então eu sinto que o spin-off dele vai ser pra apresentar mais sobre ele e ele vai voltar em Sonic 4 também, mano. Quer dizer, a SEGA e a Paramount não vai deixar de colocar o Shadow nas telonas em nenhum lugar, até porque se aparecer o Shadow, é o Shadow, cara, é o Shadow. Mas agora queremos saber de vocês. O que vocês acham que pode rolar nesse spin-off do Shadow? Vocês acham que vai ser o quê? Uma série? Um filme? Eu acho que pode ser um filme, até porque a história do jogo do Shadow pode ser adaptada facilmente em um filme de 1 hora e 50 minutos, 1 hora e 40 minutos, sem problema nenhum, com início, meio e fim e boom, Sonic 4. Também teorias que dizem que alguns elementos de Shadow Generations pode ir pro próprio filme do Shadow e que mano, Shadow tem muita história. Se você não conhece a história do Shadow, clica no vídeo que vai estar aparecendo aqui na minha cabeça ou aqui na minha frente mesmo, pode ficar aqui na minha cara, mano, não tem problema. Vídeo da história completa do Shadow, vocês vão curtir pra caramba. Muito obrigado pela companhia de vocês, nerds. E até o próximo vídeo. Fui!